Boa noite, igreja. Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui agora na Escola de Sabedoria e eu convido vocês a abrirem no livro de João, no capítulo 1, no versículo 3. João, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Amém? Nós temos essa palavra como uma força que nos diz que o nosso Senhor, que desde o início, Ele venceu todas as barreiras, Ele venceu tudo aquilo que poderia impedir de que os planos de Deus acontecessem na nossa vida, na vida dos nossos antepassados e daqueles que ainda virão. Então acredite que aquele Espírito que estava pairando nas águas e que a partir dali ele disse haja luz e as coisas aconteceram, hoje ele pode fazer surgir algo novo que você não espera e que isso venha trazer bênção para você, venha trazer bênção para a sua família, venha trazer bênção para as pessoas que você tanto ama. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui agora reunidos, Pai, no teu nome, e sabemos, Pai, que o Senhor está presente e que o Senhor vai continuar fazendo os seus milagres, vai continuar operando, Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Acreditamos em Ti e a nossa fé está em Ti. Estamos aqui porque acreditamos em Ti e pedimos que o Senhor continue nos abençoando por toda a eternidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor então. Aleluia, Senhor Jesus. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Glórias e glórias e glórias sejam a Ti, Pai. Tu és poderoso, soberano, Deus de amor, de paz e de misericórdia, Pai. Te amamos, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo.
oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia, Senhor. Santo Tu és, Deus. Assim como você louvou o Senhor, que você venha navegar nas águas do Espírito. Eu convido você a não apenas navegar, mas mergulhar nas águas do Espírito. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesta noite, que possamos, Deus, mergulhar nas águas do Espírito. Nós não queremos apenas estar, Senhor Deus, nas águas rasas que batem em nossos pés. Nós não queremos apenas, Senhor Deus, estar nos joelhos, nas águas que batem nos joelhos. Mas nós queremos mergulhar por completo nas águas do Teu Espírito Santo, ser totalmente guiado e conduzido por Ti em tudo o que fizermos. Ó Pai, nós clamamos a Ti que o Teu Espírito Santo venha nos encher e transbordar, para que possamos ser luz nesses dias de trevas, Senhor Deus, para que possamos fazer a diferença, Senhor Deus, para que possamos em Teu nome, Deus, clamar pelos milagres, clamar, Senhor Deus, por cura, que os sinais e maravilhas venham nos seguir, porque estamos cheios do Teu Espírito Santo. Por isso nós clamamos a Ti nesta noite, que o Teu Espírito Santo venha nos incendiar, venha nos inundar, venha nos transbordar, que sejamos cheios, assim como foram aqueles homens que estavam reunidos nos dias de Pentecostes, e se cumprindo os dias, o Senhor os derramou sobre Teu Espírito e os encheu e os fortaleceu. E hoje, se podemos estar aqui, Deus, ouvindo da Tua palavra, ouvindo de quem Tu és, ouvindo da Tua salvação, foi porque um dia o Senhor enviou o Teu Espírito Santo e capacitou pessoas, e através, Senhor Deus, dos anos, o Senhor tem capacitado pessoas e enchido pessoas, Senhor Deus, para continuar a Tua obra, Deus. E nós cremos, Deus, que é da Tua vontade, Senhor, sermos cada vez mais cheios, pois há muito a fazer por Ti, Deus. Como diz a Tua palavra, os campos estão prontos para serem ceifados. Por isso nós clamamos a Ti, nos capacita, Deus, nos enche do Teu Espírito Santo, para que possamos nos levantar, Senhor Deus, como embaixadores de Cristo nos dias de hoje, Deus, e cumprir o Teu propósito, e cumprir o Teu chamado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você crê nisso? Você crê nessa promessa? Você crê que você faz parte da história? Você continua o livro de Atos, falando do Senhor, compartilhando daquilo que Deus tem feito através do poder de Deus, que é o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Amém? Estamos aqui nesta noite para mais uma noite, um culto de escola de sabedoria. Nossa noite de ensino, onde nós iremos ouvir mais da palavra de Deus. A cada ministração seremos mais cheios. Mas antes de iniciar, quero deixar aqui um recadinho especial. Nós continuamos com os nossos cultos de domingo. Você pode estar
participando. E online nós temos os cultos às 9 e às 18 horas. Por isso, fique conectado conosco. Fique conectado nas nossas redes sociais, em tudo que está acontecendo na nossa igreja. Amém? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Provérbios 10, 22. Aleluia. Provérbios 10, 22. Nesse momento iremos consagrar nossos dízimos e ofertas ao Senhor. A palavra de Deus diz assim: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Aquilo que Deus tem lhe dado, aquilo que Deus tem lhe abençoado, é motivo de alegria para a sua vida. É motivo de trazer grande satisfação na sua vida, pois aquilo que Deus nos dá, aquilo que o Senhor nos recompensa, não é para trazer dor, não é para trazer pesar. Por isso hoje, ao dizimarmos e ofertarmos ao Senhor, estamos apenas devolvendo aquilo que o Senhor nos deu primeiro. Por isso que você possa receber com gratidão, com espírito de gratidão, com coração grato, aquilo que Deus tem lhe dado. E ofertar e dizimar ao Senhor igualmente, com alegria, crendo que hoje nós podemos simplesmente devolver daquilo que o Senhor tem nos dado primeiro. Amém? Você pode orar, vamos consagrar nossos dízimos e ofertas. E você que está participando aí pode ofertar e dizimar. As formas de contribuir estão aí aparecendo no seu monitor, na sua tela. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, consagramos, Deus, diante de Ti, nossos dízimos e nossas ofertas, Senhor Deus. Nós cremos que tudo que nós temos vem de Ti, que o Senhor tem nos abençoado. Nós cremos no que diz a Tua palavra, que a Tua bênção não traz dor alguma, Senhor Deus, mas que é motivo de alegria e de satisfação para nós. Por isso, hoje, igualmente, Deus, com o coração grato, Deus, nós devolvemos a Ti uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado, crendo, Senhor Deus, que o Senhor estará guardando e nos protegendo e abençoando todo o restante, Deus, que o Senhor tem nos confiado. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, todo o atrapalho do maligno, Senhor Deus, sobre tudo que fizemos, que o Senhor venha sobre nós com a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E como disse, estamos aqui em mais uma noite de ensino, nosso culto Escola de Sabedoria, continuando com a nossa série de mensagem, a ação do Espírito Santo através dos tempos. Se você não perdeu algum dia, tem aí no canal do YouTube, você pode conferir as outras ministrações. E hoje nós iremos falar da ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Por isso, fique conosco até o final aí, vendo tudo que Deus preparou e tenha o seu coração cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Mais uma escola de sabedoria. E neste mês nós estaremos falando sobre o Espírito Santo através dos tempos. E até este momento, até esta semana, foi ministrado sobre o Espírito Santo no Velho Testamento. E hoje nós daremos início a uma sequência de estudos sobre o Espírito Santo no Novo Testamento. Amém? Nós estaremos fazendo a leitura em Lucas 1, versículo 35. Hoje nós falaremos do nascimento de Jesus. Não tem como nós falarmos do Espírito Santo no Novo Testamento sem nós falarmos da pessoa de Jesus. E aqui, em Lucas 1, 35, diz assim: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Amém? Esta palavra, ela foi dada a Maria. Maria era uma jovem, era bem jovem, e ela estava noiva de José. José, ele era descendente de Davi. E essa mulher, ela foi escolhida para ser aquela que traria Jesus, o Salvador do mundo, para esta terra. Quando o anjo chegou até ela, se vocês olharem depois, com calma, olharem um pouquinho para trás, atrás desses versículos, vocês vão ver que o anjo chega até Maria para anunciar que ela geraria o Filho de Deus.
E neste momento, ela fica com certeza desesperada, né? Porque não é tão simples assim. Ela é uma jovem, está noiva, ela não está casada, e de repente ela ouve dizer que a sombra do Altíssimo a cobriria e nasceria aquele que seria chamado Santo, Filho de Deus. E ela fica com aquele pensamento, mas nós sabemos que havia um propósito para que Jesus viesse desta terra. Portanto, Jesus ele foi concebido de uma forma milagrosa, ele foi concebido pelo Espírito Santo, porque ele não teria, né, a semente do homem. Jesus seria 100% homem e 100% Deus. Sobre ele não haveria pecado, não houve pecado. Jesus ele era perfeito, ele era perfeito para o plano de salvação, o plano de redenção que Deus tinha para salvar toda a humanidade. Quando Jesus foi concebido, e ele o anjo chega até essa mulher, ela com certeza fica preocupada, não sabe como prosseguir, mas ela pede, né, auxílio a quem? Ao Espírito Santo para continuar. Jesus, sendo 100% Deus, foi criado, cresceu, né, como homem normal, como uma criança normal, né, foi ensinado como uma criança normal, até que ele chega ao tempo em que ele precisava cumprir com o seu propósito aqui na terra. Jesus aprende, né, todo o seu ofício com o Pai, ele aprende com certeza os costumes, né, de Israel, os costumes dos judeus, ele é ensinado na sinagoga, ele é ensinado na palavra, mas vai chegar o tempo em que Jesus precisa cumprir com o seu chamado, precisa cumprir com aquilo que ele veio fazer nesta terra. E lá, por volta dos 30 anos aproximadamente, Jesus ele chega até, lá em Lucas 3, versículo 21 e 22. Vamos lá. João Batista, ele vem preparar o caminho, né? Ele nasceu um pouquinho antes de Jesus nascer, e ele vem para preparar o caminho para Jesus. E lá no versículo 21, diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Amém? Nessa passagem, Jesus vem até João Batista, sendo que Jesus era homem, Jesus não tinha pecado, mas ele veio até João Batista para ser batizado. Aqui nós temos um exemplo. Jesus deixa para nós um exemplo de que precisamos ser batizados, precisamos nascer de novo. E Jesus aqui vem também mostrar um ato de humildade, né? Ele se coloca diante de João, dizendo: olha, eu venho para ser batizado. E neste momento é manifestado sobre ele o Espírito Santo, que vem sobre ele, manifestando o seu poder através de uma pomba. A pomba, ele é o símbolo do Espírito Santo. Até na igreja do Evangelho Quadrangular, nós temos um dos símbolos, que é a pomba. E essa pomba ela vai simbolizar o Espírito Santo que vem sobre Jesus, que vem para testemunhar quem realmente ele era. E juntamente com essa pomba, Deus se manifesta dizendo que ele era o Filho amado, o Filho querido, aquele em que ele tinha prazer, em quem ele se agradava. Olha que coisa maravilhosa. No momento do batismo de Jesus, além da manifestação do Espírito Santo com esta pomba, o próprio Deus vai confirmar quem Jesus era. Jesus não era qualquer pessoa. Jesus não era qualquer homem, mas ele era Deus. Ele era o Filho de Deus. Ele era aquele que traria a salvação para a humanidade. E ele diz aqui, através do Espírito Santo, através desse renovo, através desse batismo, ele também vai dizer: olha, eu me agrado dele, eu me agrado desta pessoa. Jesus não precisava se batizar, como eu disse. Para que o batismo? O batismo é
sinal de arrependimento, né? Sinal, eu me arrependo, eu quero ter uma nova vida, por isso eu vou e eu me batizo. Eu busco um marco na minha caminhada com Deus. Jesus não precisava, Jesus era Deus. Mas Ele precisava trazer para nós este ensinamento, este exemplo de que precisamos nascer de novo. E Jesus não nasceu somente da água, mas naquele momento Ele nasce do Espírito, através, né, da pomba sendo manifesta naquele lugar, e o próprio Deus testemunhando quem Ele era. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem eu me agrado. Assim, nós temos que ser, cada um de nós, buscarmos a presença de Deus, buscarmos nos entregar a Ele, se derramando na sua presença. Jesus, Ele foi, como eu falei, Ele foi ensinado, né, nas tradições judaicas, Ele foi ensinado, Ele sabia tudo, mas ali chegava o momento dele marcar a sua história, dele marcar a sua vida e mostrar para que realmente Ele veio, qual era o propósito dele. E eu pergunto a você, qual é o seu propósito? Para que você veio nesta terra? O Espírito Santo, naquele momento, ele marca a existência de Jesus, porque até então ele era um homem qualquer, né, digamos assim, né, olhado por todos como uma pessoa qualquer. Mas a partir daquele momento, é um marco, é o início da sua caminhada, é o início do seu ministério. A partir daquele momento, e nós vamos ver a seguir, né, nos próximos estudos, nós vamos ver que a partir daquele momento, é o momento em que Jesus começa a manifestar o poder de Deus na terra. Começa a manifestar qual era realmente o seu propósito. Para que Jesus tinha vindo. E é isso que ele vem nos ensinar nesta noite. Que através do Espírito Santo, através de nós nos entregarmos a Ele, através de nós nascermos de novo no Espírito Santo, nós somos capacitados por Ele para a obra de Deus, para o seu propósito, para aquilo que Ele quer de cada um de nós. Jesus, Ele sabia exatamente qual era o seu propósito, Ele sabia exatamente o que ia acontecer dali aos próximos anos, quais seriam os próximos passos. Mas nós não temos essa capacidade. Nós não sabemos o que será de nós amanhã, o que acontecerá daqui a uns 5 minutos, 10 minutos. Mas quem nos capacitará para aquilo que Deus tem para nós é o Espírito Santo de Deus. É o mergulhar na presença de Deus. É estar diante dEle. Então, nesta noite, que nós possamos estar buscando o Espírito Santo. Buscando assim como Jesus foi. Mas eu sei o que eu tenho que fazer. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos capacita. Nós sabemos que muitas vezes não é fácil. E quantas vezes a gente, quando é convidado, eu vou pregar a palavra. Eu vou orar por alguém. Me chamaram para fazer uma visita. E nós ficamos tremendo na base, porque por nós não podemos fazer. Nós não temos essa capacidade, nós não podemos dar um passo sequer, se o Espírito Santo de Deus não estiver conosco. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita. É Ele que faz com que a gente tenha ousadia para continuar a caminhada, para abrir a boca e orar e clamar pela cura, pela libertação, pela restauração. É o Espírito Santo de Deus que nos ensina e nos dá, muitas vezes, o domínio próprio, nos dá a direção para aquilo que nós precisamos seguir. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do nosso propósito. Porque muitas vezes nós estamos num determinado lugar e nós não entendemos. Acontecem determinadas coisas e nós não entendemos. Mas é o Espírito Santo de Deus que nos capacita. E quando nós nos mergulhamos na presença dEle, quando nós buscamos nos encher dEle, buscamos a sua capacitação, buscamos a leitura da palavra, como Jesus, como eu disse, Jesus ele foi ensinado na palavra, ele sabia palavra por palavra, ele sabia exatamente como lutar com a palavra, através da palavra, como se colocar diante das pessoas, como se pronunciar. Jesus era Deus. Mas nós somos 100% homens. Mas quem nos capacita, quem nos enche, para aquele momento de dor, nós nos levantarmos e continuarmos caminhando,
Para o momento de luta, nós continuarmos, pegarmos a espada e continuarmos lutando. Para o momento também de alegria, nós sabemos, né, vivenciar esses momentos. É o Espírito Santo que nos capacita. É Ele que com certeza nos ajuda a prosseguir nessa caminhada. Por isso nós temos que buscá-lo. E quando Deus, Ele fala, né, naquele momento: Tu és o meu filho amado, em Ti me agrado. Eu imagino a alegria de Jesus naquele momento, de ter a aprovação do Pai. Porque Ele estava cumprindo com aquilo que Ele veio fazer. E como é gostoso, nós sabemos também que nós temos a aprovação do nosso Pai. Quando nós estamos com o nosso Pai terreno, né, o nosso Pai aqui da terra, e nós fazemos algo que agrada, e Ele vem e fala: olha que legal, né, parabéns, você fez isso, olha, gostei. Nossa, como é gostoso, nosso coração se enche de alegria. E é assim que nós possamos buscar a presença de Deus, nos derramarmos na presença de Deus, buscarmos a sua palavra, nos enchermos, né, da sua palavra, de entendimento e de conhecimento, para que nós também possamos ser cheios do Espírito Santo e ouvir de Deus: olha aí, ó, meu filho amado, aquele em que eu me agrado, nele eu tenho prazer, nele eu posso, né, eu vou capacitar, porque eu sei que Ele vai cumprir com o seu propósito ali na terra, porque Ele me busca, Ele se prostra diante de mim, Ele está diante de mim. Por isso, nesta noite, eu vou convidar você a fechar os seus olhos, e nós estaremos orando e buscando ao Senhor, para que Ele possa nos capacitar, e que nós possamos seguir os passos de Jesus, nos derramar na sua presença, estarmos mergulhando no Espírito Santo de Deus. Sabemos que não é fácil nós mergulharmos na presença de Deus, mas Ele quer derramar o seu Espírito sobre cada um de nós. Por isso, feche os seus olhos. Paizinho querido, eu te louvo, Senhor Deus, e te agradeço, porque o teu Santo Espírito vem nos capacitar. Por isso, nesta hora, Senhor Deus, eu te peço, Senhor, que possamos, Senhor Deus, aprender a seguir os passos do teu Filho, que possamos, Senhor Deus, estar diante da tua presença, nos mergulharmos em ti, Senhor Deus, e que tu possa estar derramando do teu Santo Espírito sobre cada um de nós, nos capacitando, Senhor Deus, para aquilo que tu queres das nossas vidas. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados. Paz seja convosco. Vamos continuar agora ministrando sobre essa palavra linda que é o Espírito Santo. E nós vamos ver agora um momento onde Jesus, ele começa a sua vida sendo guiado pelo Espírito Santo. E lá em Lucas 4:1 nos diz assim: Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E esse versículo nos mostra dois aspectos de Jesus: que ele era um homem cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo. E eu procurei no dicionário o que seria a palavra guiado, para nos esclarecer. E a palavra guiado, através do dicionário, fala assim para nós: guiado é ser controlado quanto à direção dos seus movimentos. Então, Jesus, o nosso mestre, nos ensinou, através da Bíblia, que ele era um homem guiado, controlado pelo Espírito Santo. Jesus, em todo o tempo, amados, todo o tempo, ele foi guiado, conduzido, seguiu as orientações do Espírito Santo. E essa noite, o Espírito Santo vem revelar para nós uma maneira bem simples para que a gente entenda como Ele quer nos direcionar, como Ele quer nos guiar. E o Espírito Santo em nossa vida precisa ser como um semáforo à nossa frente. O semáforo, nós temos ali 3 cores, onde nos indicam as nossas direções. O verde fala para você: siga adiante, vá. E o Espírito Santo muitas vezes fala conosco como um sinal verde: vá, avance. Mas também o Espírito Santo muitas vezes pode se revelar para nós como a luz do meio do semáforo, a luz amarela. E ele fala assim: amados, calma, cuidado. Cuidado com o que tem à sua frente. E nós, assim como nós vemos no semáforo a luz amarela,
precisamos ter atenção quando o Espírito Santo nos adverte. E a luz vermelha. Ah, luz vermelha. Essa, o semáforo físico, a gente para, porque a gente é obrigado a parar ali fisicamente. Mas também espiritualmente, amados, nós deveríamos parar também quando o Espírito Santo nos acende luz vermelha. E nós, muitas vezes, não paramos. E o Espírito Santo, assim como uma luz vermelha na nossa frente, fala: pare, meu filho. Aí é perigoso. Aí pode te representar morte física. Aí pode trazer morte espiritual. Mas nós, muitas vezes, desrespeitamos a luz vermelha do Espírito Santo e prosseguimos. Assim como no mundo, o sinal vermelho é proibido avançar. Nós deveríamos obedecer ao Espírito Santo a todo momento e no sinal vermelho parar, porque ali pode representar a nossa morte. Precisamos, amados, ser sensíveis ao Espírito Santo para saber qual o momento, identificar qual a luz que está acendendo na nossa frente. Será que você tem sabido as luzes que têm acendido na sua frente? Aquilo que o Espírito Santo está te mostrando? Lá em Lucas 4:13, continuando esse mesmo verso, onde Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, no versículo 13 diz assim: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Jesus foi levado, então, guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Então, nós vemos que Jesus é guiado, direcionado pelo Espírito, e ele chega ao deserto para ser tentado pelo próprio Satanás. E a gente vê nesse texto que Satanás o deixa. O diabo o deixou após tentar. Jesus venceu. Por que Jesus vence nesse momento no deserto, amados? Ele venceu porque ele foi até aquele deserto guiado pelo Espírito Santo. Ele não tomou uma decisão humana. Ah, vou ali enfrentar Satanás porque eu posso com ele. Ele não quis brincar com Satanás e falar: ah, eu vou lá enfrentar Satanás porque eu acho que eu sei bastante versículo e talvez eu consiga vencê-lo. Não. Jesus somente foi ao deserto e saiu vitorioso daquele deserto, porque ele foi ao deserto guiado pelo Espírito Santo. E assim como Jesus, cada um de nós, devemos entrar numa batalha espiritual somente quando somos guiados pelo Espírito Santo. Quando entramos numa guerra, quando entramos numa batalha, onde foi o próprio Deus que nos levou ali nós temos certeza da vitória. Assim como Jesus saiu vitorioso do deserto, nós também podemos sair vitoriosos quando nós entramos sendo guiados por Ele. E nós não devemos, amados, enfrentar Satanás por brincadeira. Muitos irmãos caem, se machucam outras pessoas, machucam o próprio Deus, porque vão enfrentar as tentações por decisão própria dele. E falar: eu estou forte para enfrentar esse pecado, e eu vou ali enfrentar esse pecado. E quando você vai fazer isso, vai enfrentar uma tentação, seguindo a sua própria carne, seguindo o seu próprio entendimento, você se machuca, você machuca os outros e machuca o próprio Deus. Então, nós vemos o exemplo de Jesus, que Jesus não foi brincar com o diabo. Ele foi porque o Espírito Santo o conduziu ao deserto. E nessa condução, ele estava sempre, o tempo todo, cheio do Espírito Santo. E ele conseguiu sair vitorioso. Gere intimidade com o Espírito Santo, para que nós possamos saber a direção, o momento de avançar, o momento de recuar, o momento de parar e ficar aguardando. Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Precisamos querer tê-lo em nossa vida. Precisamos querer que ele habite em nós, para que em qualquer situação ele consiga falar e você o ouça. Aleluia. Lá no capítulo 4 ainda de Lucas, continuando aqui a história, após vencer a tentação no deserto, no versículo 14, a Bíblia nos diz assim:
Jesus voltou para a Galiléia, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. E nós vemos que, após a tentação do deserto, Jesus volta para a Galiléia. Como? Pelo poder do Espírito Santo, ele volta para a Galiléia. Ele volta direcionado pelo Espírito. Então, assim como Jesus, nós também precisamos estar em lugares onde o Espírito Santo quer que nós estejamos. Onde nós estamos indo habitar. Será que onde nós estamos colocando os nossos pés é onde o Espírito Santo quer que estejamos, amados? Jesus, em toda a sua palavra, diz que ele estava onde o Espírito Santo o levava. E assim também nós, como discípulos de Jesus, precisamos estar onde o Espírito Santo quer que a gente esteja. Onde nós temos andado? Com quem temos andado? É o Espírito Santo que tem guiado você? É o Espírito Santo que tem nos guiado? Nós temos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, os exemplos que Jesus nos deixa. Que no momento da tentação ele foi guiado pelo Espírito Santo. No momento da vitória ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. No momento do retorno à Galiléia ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. E nós, como estamos vivendo a nossa vida? Será que o emprego onde você está, você foi guiado lá pelo Espírito Santo? Será que o relacionamento que estamos vivendo pode ser um namoro, pode ser um noivado, amizades? Será que esses amigos foi o Espírito Santo que te direcionou e guiou você até esses amigos? Será que decisões que estamos tomando têm sido direcionadas pelo Espírito Santo? Jesus, o nosso mestre, toda decisão, toda orientação que ele precisava, o Espírito Santo dele o guiava. Ele andava seguindo o que o Espírito Santo o conduzia. Ele era filho de Deus. Ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. E por ser 100% homem, ele dependia 100% do Espírito Santo. E nós, amados, somos 100% homens. Precisamos depender do Espírito Santo a todo momento. Precisamos em cada decisão. Às vezes uma decisão pequena que você tenha que tomar, ou uma decisão tão grande na sua vida, mas que toda decisão seja submetida à direção do Espírito Santo. Peça a Ele, amado, para que Ele coloque paz para que você tome uma decisão. Ou que Ele traga ao teu coração uma inquietação quando não for para tomar aquela decisão. O Espírito Santo vai te guiar, Ele vai te direcionar, e você vai saber que decisão tomar se você pedir para que Ele ou te direcione. Aleluia. E assim como o Senhor Jesus foi vitorioso em toda a vida dele, Ele foi vitorioso no ministério dele, Ele foi vitorioso quando Satanás o tentou, e Ele foi vitorioso até o fim. Quando Jesus é levado para a morte, ali no finalzinho da sua vida, Ele está com o Espírito Santo. E a sua carne está querendo desistir daquele propósito. Mas assim como nós também, muitas vezes queremos desistir de algo que Deus nos colocou, Ele clama ao Espírito Santo e Ele fala: eu quero fazer a tua vontade, então me leva, Espírito Santo, me guia, Espírito Santo. E assim também nós, amados, se você tem tomado decisões, se você está vivendo uma vida com Deus, mas está chegando tão pertinho da tua vitória, e você agora está tentando desistir, está cansado, clame ao Espírito Santo e Ele vai te encorajar. E Ele, assim como Ele esteve com Jesus até o fim, até vencer a morte, Ele estará conosco também, até o término do nosso propósito, até o término da nossa jornada. Deus está conosco, o Espírito Santo está conosco, e Ele não nos abandona jamais. E assim como Jesus foi vitorioso, nós também seremos vitoriosos. E nesse momento nós estaremos orando, amados, para que Ele venha ser o guia da nossa vida. Nós vamos clamar essa noite para que nós possamos ter uma dependência do Espírito Santo. Clame nesse momento que você quer depender dEle, que você precisa confiar nele, que você quer ter
intimidade com o Espírito Santo. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento e clamar para que o Espírito Santo nos guie. Oh, Pai amado, estamos aqui, Senhor, os teus filhinhos, Senhor, filhos imperfeitos, filhos, Senhor, que precisam de Ti, filhos que são dependentes de Ti, ó Pai amado. Oh, Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento nós clamamos, Senhor, pela Tua direção, que assim, Senhor, como o Senhor foi com o Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra, assim como o Senhor foi o guia do Teu Filho em todo o tempo, venha ser o guia, Senhor, nas nossas vidas, nos dias de hoje. Oh, Pai amado, no nosso emprego, na nossa escola, na nossa família, por onde nós andemos, Pai amado, que o Senhor possa, Senhor, nos direcionar, que a cada passo, Senhor, que nós dermos, Senhor, o Senhor esteja conosco, Pai amado, e quando for o tempo de parar, Senhor, nos mostre, quando for o tempo de recuar, Senhor, nos mostre, mas também, Senhor, nos dá ousadia, quando o Senhor nos mandar avançar, Senhor, venha ser ousadia em nossas vidas, Pai amado. Espírito Santo, esteja com Teu povo nesse momento, derrama, Senhor, ousadia, Senhor, para avançar nesses projetos, derrama, Senhor, em nome do Senhor Jesus, coragem, oh Deus amado, derrama coragem para Te obedecer quando o Senhor mandar parar, oh Deus amado, e venha estar com Teu povo, Senhor, todo o tempo. Nós dependemos de Ti e nós precisamos de Ti, Pai, e nós Te louvamos e nós Te agradecemos, porque nós sabemos e temos a certeza que o Senhor está conosco. Aleluia, amém, glória a Deus, aleluia, amados. Nós agradecemos a Deus porque Ele deixou o Espírito Santo, que tem sido fiel e tem nos acompanhado até todos os dias, em todo o tempo. O Espírito Santo está conosco. Por isso, deseje conhecer o Espírito Santo, deseje estar na presença do Espírito Santo. Amém, aleluia. Boa noite, amada igreja, que a paz de Jesus esteja contigo, amém? Glória a Deus por essa série de ministrações que estão sendo, enviadas diretamente aos nossos corações. E dando continuidade, sobre o Espírito Santo no Novo Testamento, nós estaremos falando agora sobre o ministério de Jesus realizado através do Espírito Santo. E para isso eu convido vocês a abrirem no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 16, que diz assim: Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Glória a Deus. Então aqui a gente vê Jesus indo até a sinagoga, como a palavra nos diz, que fala que era de costume dele estar na sinagoga. Assim como nós temos o costume, glória a Deus, este hábito de estar na igreja, ouvindo a palavra de Deus. E ali ele abriu o livro do profeta Isaías, que dizia isso, que o Espírito do Senhor está sobre ti. E ele fala assim que, ao ler aquilo, os olhos dele foi aberto. A gente pôde compreender na ministração anterior com a pastora Simone, quando ela falou que Jesus foi 100% Deus, mas também foi 100% homem. Lá no livro de João, no Evangelho de João 1:1, diz exatamente isso, que Jesus estava no princípio com Deus, Ele era Deus. E a Bíblia também nos revela, lá em 1 Timóteo 2,5, que diz assim, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. A Bíblia fala, o homem Cristo Jesus. Então, a Bíblia nos revela certamente, que Jesus foi 100% Deus, Ele era Deus, mas também foi homem. E Jesus como homem, nós, como homens também, temos as nossas limitações, temos as nossas necessidades,
temos as nossas preocupações, nossos anseios, né, as nossas angústias, as nossas preocupações diárias. E como ser humano, ele dependia da ajuda, do poder do Espírito Santo para cumprir a sua missão. E nós, como seres humanos limitados, Jesus, mesmo sendo homem, não foi em nenhum momento imperfeito, mas nós, sim, como homens, como mulheres, somos imperfeitos, limitados no máximo que podemos imaginar. E nós precisamos, então, da ajuda e do poder do Santo Espírito do Senhor para nos guiar em tudo que nós devemos fazer nessa vida. Lá em Atos 10:38 diz assim, ó: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o poder do Espírito Santo, e com ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Olha que palavra magnífica, como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e poder. Espírito Santo e poder são duas palavras que andam junto, coladinhas, porque o Espírito Santo é poder. O Espírito Santo, quando a gente fala assim, Deus é amor, porque Ele é amor, nós podemos dizer também assim do Espírito Santo. O Espírito Santo tem poder, porque Ele é o próprio poder de Deus sobre as nossas vidas. E Jesus, então, Ele cumpriu a sua missão aqui nessa terra, operando os teus milagres, curando os enfermos, libertando, os oprimidos de Satanás, libertando aqueles que estavam sendo escravizados pelo inimigo, fazendo as suas curas milagrosas. Por onde Ele andava, Ele levava aquela unção, porque o poder do Espírito Santo havia com Ele. E nós ouvimos aqui em Atos 10:38, que é assim: fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus assim era com ele. E assim como Jesus, todo o seu ministério, operou os seus milagres, realizou a sua missão por onde passou, nós também, como homens e mulheres de Deus, nós temos uma missão aqui nessa terra. Você não foi criado só para encher a terra, mais um no planeta, mais um aqui, na família de Ciclano, de Beltrano, você só é mais um no espaço. Não, nós não fomos feitos para sermos só mais um no espaço. Nós fomos feitos para ser bênção por onde nós andamos. Nós fomos feitos, criados por Cristo Jesus, nosso Deus, aqui nessa terra, para que fôssemos feitos como missão nas mãos de Deus. E para isso, nós temos que ter o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque nós, homens, cheios de falhas, limitações, tão pequenos, nós não faríamos nada nessa terra se não fosse com o auxílio, com o poder do Espírito Santo que habita em nossas vidas. E qual é a missão do ser humano? O que envolve a nossa vida aqui nessa terra? Assim como Jesus, em tudo o que fez, houve o Espírito Santo sobre a vida dele. A Bíblia diz que dele saía virtude. Quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou nele, ele falou assim: de mim saiu virtude. Era o poder do Espírito Santo sendo manifesto naquele lugar através da vida de Cristo Jesus. E da mesma maneira, nós também podemos ser usados pelo Espírito Santo para cumprir a nossa missão aqui nessa terra. Para cumprir a nossa missão no meio da nossa família, no meio da nossa comunidade, lá onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, na nossa igreja, na vida de outra pessoa. E a Bíblia aqui fala em Atos, que o Espírito Santo o ajudava a fazer o bem. E assim a nossa missão é fazer o bem. A quem? Qualquer pessoa. Existe até um provérbio aí do mundo, fazer o bem sem olhar a quem, um ditado. Então nós devemos, a nossa missão, qual seria? Como homens e mulheres de Deus? Pregar a palavra. Orar pelo próximo, ajudar na necessidade de alguém que está aflito, estender as nossas mãos, oferecer um ombro amigo para aqueles que estão angustiados, entristecidos, para aqueles que choram, ser útil na vida de uma pessoa, servir com amor, viver a verdade, edificar alguém através das nossas palavras, através dos nossos testemunhos,
A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser luz e sal nessa terra. Você tem uma missão para cumprir. E essa missão só pode ser realizada, só pode ser bem executada quando nós temos a unção e o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Assim foi com Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus, ele precisou e necessitou da ajuda do Espírito Santo. Quanto mais nós, seres mortais, cheios de falhas, tão pequenos, o quanto nós necessitamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz para as nossas vidas o poder para executarmos a missão na qual nós fomos chamados. Nós temos uma missão e Deus nos fez com um propósito. Não fomos criados para ser um peso, para ser só mais um nesse espaço. Temos uma missão assim como Jesus teve, e quem nos guiará nessa missão da nossa vida é o Espírito Santo, nos dando sabedoria, nos dando poder e nos dando unção. Que dos nossos lábios possam sair palavras que edificam a vida do próximo, através da unção do Espírito Santo. Que o nosso caminhar possa ser direcionado pelo Espírito Santo a buscar vidas que estão caindo em beiras de abismo. Que a nossa vida possa ser tremendamente usada na unção do poder do Espírito Santo para alegrar, trazer amor, trazer edificações na vida do próximo. A nossa missão é levantar todos os dias de manhã com a alegria do Espírito Santo inundando e jorrando para fora do nosso ser, para que outras vidas possam ser também contagiadas. A nossa missão, como homem, como mulher, é fazer o bem, é demonstrar o amor, é pregar o Evangelho do Senhor, não importa a quem, a todos os lugares. Essa é a missão. Ide por todo mundo e fazei discípulos. E para isso nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, assim como Jesus foi guiado pelo Espírito Santo no poder e na unção do Deus Altíssimo. E nós vemos que também na ressurreição de Jesus, mediante o poder do Espírito Santo, mediante o poder. Em Romanos 8:11 diz assim: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo entre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Olha o que diz, o Espírito que habita em vocês. Para que o Espírito Santo possa habitar em nós, nós precisamos permitir que ele faça morada dentro do nosso coração. E uma vez que o Espírito Santo habita em nós, nós temos habitando dentro de nós o próprio Deus. Glória a Deus. Em 1 Pedro 3,18 diz assim: Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Esse poder, a palavra diz que habita em nós, no versículo 11, em vez de poder, uma vez que esse poder, o Espírito Santo habita, faz morada em nós, nem a morte pode deter. Quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele ressuscita de dentro dos nossos corações, dos nossos pensamentos, sonhos que já foram mortos, enterrados. Ele ressuscita planos, ele ressuscita famílias, ele ressuscita o filho perdido. O Espírito Santo tem o poder de trazer vida por onde passa. Você já viu alguém que é cheio do Espírito Santo, cheio do poder, da autoridade do Espírito Santo, andar cabisbaixo, derrotado? Não. A pessoa que tem o Espírito Santo habitando dentro dela, ela tem vigor, ela tem vida, por onde ela passa, ela levanta as pessoas na alegria do poder do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo, aquele que habita o Espírito dentro de si, por onde ele passa, ele leva o amor de Cristo. Ele levanta de manhã já com alegria, a certeza que Deus habita dentro dele e que o inimigo não pode com ele. Por isso, aquele que tem o Espírito Santo habitando dentro de si, ele consegue vencer aquilo que está morto. Foi através do Espírito Santo
que Jesus ressuscitou. O poder do Espírito Santo ressuscita o que morreu. Pode ser sonhos, planos. Talvez você falou, a minha fé já está desfalecida há muito tempo. A esperança. Você já não tem mais vigor para nada. Você diz, o meu ministério está morto faz tempo. Minha família foi derrotada. Minhas finanças, então, nem sepulcro existe mais. Não existe alegria. Não existe mais a certeza de que eu estou com Deus. Mas quando nós pedimos que o Espírito Santo habite dentro de nós, Ele começa a ressuscitar aquilo que está morto, aquilo que você já não sonhava, não planejava mais. Deus vai derramando sobre sua vida aquele poder. E aquilo vai se levantando novamente. A sua fé é fortalecida. O seu vigor é trazido de volta. O seu ministério é restaurado. A sua família é reestruturada. Volta a brotar alegria dentro do seu coração. A sua boca sorri. Os seus olhos transmitem o brilho novamente. Porque existe vida dentro de você. É esse o poder do Espírito Santo quando habita dentro de nós. Quando há o Espírito Santo dentro de nós, não existe morte, mas existe vida. E o Espírito Santo é poderoso para trazer isso sobre nós. Mas nós precisamos permitir que Ele habite dentro de nós. E como a vida de Cristo dependeu do Espírito Santo para cumprir o seu ministério, o seu propósito aqui na terra, muito mais nós dependemos desse Espírito. Devemos depender do Espírito Santo para cumprirmos nosso chamado aqui como homens e mulheres de Deus. Se Jesus, que é Deus, precisou usufruir do poder do Espírito Santo, quanto mais nós dependemos totalmente, 100% do Espírito Santo para sermos felizes aqui nessa terra. Devemos nos tornar totalmente dependentes do poder do Espírito de Deus. Dependência. Coloquem isso dentro da sua cabeça, dentro do seu coração. Eu preciso depender do Espírito Santo do Senhor para que eu possa ressurgir um novo ser, uma nova pessoa, cheio de alegria, transbordante na unção e no poder do Deus maravilhoso. Por isso, fecha os seus olhos nessa noite, aí onde você está, que você possa clamar para que o Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, derrame sobre a sua vida este Espírito Santo que está ansioso para habitar dentro do seu coração. Que o seu ministério, que a sua missão aqui nessa terra, possa ser totalmente guiada pelo Deus Altíssimo, com poder, autoridade e ousadia. Amém? Glorioso Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos porque o Senhor nos dá acesso, nos permite, ó Pai amado, deixar que o Teu Espírito Santo habite dentro dos nossos corações, ó Deus. Ó Pai amado, que possa permanecer sobre as nossas vidas este poder e esta unção todos os dias da nossa vida, que possamos cumprir a nossa missão aqui nessa terra como homem, como mulher de Deus, ó Pai amado, direcionados e guiados pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo é poder sobre nós, que possamos ser tomados por esse poder, glorioso Deus amado, para cumprir o Teu chamado, ó Pai amado, por onde nós andamos, ó Deus, seja dentro da nossa casa, seja lá onde nós estudamos, onde nós trabalhamos, na nossa comunidade, na nossa igreja, que possamos ser guiados pelo Teu Santo Espírito com poder, autoridade e unção, ó Deus. Ó Pai amado, que o Teu Santo Espírito possa fazer ressurgir em nossos corações, ó Deus, sonhos, planos, ministérios, restauração de família, Senhor Deus. Em qualquer área da nossa vida que haja morte, que o Teu Espírito Santo possa ressurgir, ó Pai, com vida, transbordando-nos, ó Pai, do Teu poder. Assim nós cremos, ó Pai amado, na Tua graça, no Teu poder santo, ó Deus. E a Ti nós confiamos o nosso coração, para que o Teu Espírito Santo possa fazer morada. Assim nós Te louvamos e desde já nós Te agradecemos.
Obrigada, amado Pai. Glória a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus por sua vida. Você que está participando dessa série de ministrações sobre o Espírito Santo. E eu encorajo a você a ficar conosco na semana que vem. Nós estaremos falando sobre o Espírito Santo na igreja. Eu e você somos igreja do Senhor. É o Espírito Santo sobre a sua vida. Não perca a oportunidade de aprender, de se encher, de se enriquecer com tamanha bondade do nosso Deus sobre a sua vida, sobre a nossa igreja. Por isso, fique conosco na semana que vem também, fique ligadinho, convide os teus amigos, chama a família para assistir, né? Compartilhe o link, mande pelo WhatsApp, Facebook, Instagram. Está na sua mão. Você pode ser um grande abençoador na vida das outras pessoas. Esse mesmo Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, pode habitar também em todas as pessoas que estão ao seu lado. Mas você precisa compartilhar. Então, compartilhe desse poder, compartilhe dessa unção, você será tremendamente usado. Então, na semana que vem, na próxima sexta-feira, venha com a gente participar desta unção e desse poder do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que você possa ser inundado por este poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho e que a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre sua vida, em nome de Jesus. Amém.